Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. Olá, tudo bem? Bom dia pela Band Maringá e está no ar mais um Bora Maringá que começa agora e vai até às 9 horas da manhã, quando então entra direto de São Paulo o Bora Brasil. Eu me chamo Léo Júnior e peço licença para entrar em sua casa, em seu estabelecimento comercial e dizer que nós estamos nesse mundo digital aí, ó. Através do YouTube, nós estamos no Planetinha Azul aí, em conflito. Hoje é 1º de abril, é o dia da mentira. Será que o pessoal está contando tanta lorota como contava antigamente? Popularmente comemorado como o dia da mentira, ou o dia dos bobos, olha só. Marcado pela tradição de pregar peças, fazer brincadeiras e contar com pequenas inverdades inofensivas. Entendeu? Inofensiva pode tudo. Com ofensa não pode nada. O duro é que hoje em dia não pode nada mesmo, né? Hoje está cheio de mimimi para tudo quanto é lado, Deus me livre. Mas vamos lá, tem muita informação, nós temos a nossa linha direta, o nosso canal no ar, 4492000-6295, mandou, chegou. Aqui é instantâneo. Eu virar o seu celular aqui no modo foto e a gente já começa a interagir, tá bom? Vamos lá. A presidente da Câmara de Maringá, ela fez um projeto para dar mais visibilidade para as mulheres aqui de Maringá. Vamos entender qual é o objetivo disso tudo. Está para ser aprovado aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Maringá o projeto de lei Elas Constroem. Eu converso agora com a presidente da Câmara de Vereadores aqui da cidade, a Majô, para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que inclusive é de sua autoria, né? É isso mesmo, Rodrigo. Nós sabemos nesse mês da mulher o quanto é importante valorizar e ter ações que valorizam o protagonismo feminino. E nós fizemos esse projeto que é o Elas Constroem para que Maringá tenha políticas públicas permanentes de apoio e de cuidado às mulheres, que não seja apenas política de governo. Sabe assim, muda a gestão, um projeto tal para, começa outro funcionar, aí muda a gestão, isso vai acabando. Então, aqui em Maringá, a política pública para a mulher, ela é permanente. Por meio do Elas Constroem, a gente consegue ter diretrizes que vão nortear tanto a defesa do gênero, tanto a defesa da igualdade, da equidade das mulheres, como também ações que vão empoderar as mulheres, empreendedorismo, defesa de direitos, prevenção de violência e muito mais. Esse projeto ele segue para votação nessa terça-feira e aprovado, então ele se torna lei e já começa a valer? Depois de aprovado aqui na Câmara, ele vai para a sanção do prefeito Silvio Barros. O prefeito Silvio Barros sancionando esse projeto, ele é promulgado e ele passa a valer aqui em Maringá. Então, a Secretaria da Mulher, de Políticas Públicas para as Mulheres, a atual e as próximas que virão, terão um eixo com diretrizes para atuar aqui no município de Maringá. Tá aí, que legal. Então, apesar da gente já estar em abril, mas ainda vale toda a homenagem, tudo que for sendo feito para a mulherada, vale a pena ainda, né? Deixa eu falar para você da Feira do Produtor. Hoje é quarta-feira, hoje tem Feira do Produtor? Sim, senhor. Você vai estar lá? Claro que vai. A Feira do Produtor aqui de Maringá, está lá o nosso amigo Reginaldo. Ele tem mais de 30 mil galinhas botando lá em Nova Esperança, a terra das granjas. E ele traz ovo de qualidade aqui para Maringá, o tal do Jumbo, que é um ovo diferenciado, ele é bem maior do que os demais. Alô, Natal Buoso, um abraço. Natal Buoso está assistindo a gente agora de manhã, logo mais à tarde toda a estrutura dele. Olha o café, ele faz questão de mostrar o café antes de ser moído, para você ver que não tem mistura nenhuma. Você leva um café de puríssima qualidade. Os embutidos Buoso também tá lá, é uma outra família de Buoso. Olha que torresmo maravilhoso. E todos os derivados do porco para você fazer em casa. Você passa lá, adquire, faz a sua feijoada, mas aí vai rolar um papo, aí você come um espetinho de frango, né? Uma kafta, um de boi, mas o pastel do Yoshi do Issal tá lá firme, né, Yoshi? O Yoshi está lá há muitos anos na Feira do Produtor, fica bem na esquininha ali da Prudente de Moraes com a Erval, né, Yoshi? Mais de 30 funcionários para atender todo mundo lá, ó. É um pega danado, mas vale a pena, porque o pastel é de lei. Só lembrando que segunda e quarta, no meio da tarde, vai até no começo da noite, né, na tarde. E aos sábados começa logo cedinho e vai até perto das 11 horas da manhã.
ou seja, perto do seu horário do almoço. Feira do Produtor de Maringá, fica no estacionamento do estádio Willie Davis aqui em Maringá. Começa aí no portão principal do estádio, vai contornando ali, ó, e vai até perto do Valdir Pinheiro, aquele estádio grande lá, né? Feira do Produtor, tá dado o recado aí. Um abraço, tá, para todo mundo aí. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de passar lá na feira. Peritos da aeronáutica investigam o que causou a explosão de um fogo no motor de um avião que decolou do Brasil para os Estados Unidos e provocou pânico nos passageiros. Claro que é pânico, ué. Tá pegando fogo no motor ali, você não sabe se vai explodir o avião inteiro no ar. O piloto do Airbus conseguiu fazer o pouso de emergência voltando para o aeroporto, usando apenas um dos motores, porque o outro estava em chamas, né? Vamos ver. O susto veio logo nos primeiros segundos de viagem. Passageiros filmando a decolagem registraram a explosão. Feche isso, pelo amor de Deus! Com o fogo no motor do avião, foram 9 minutos de gritos, choro e tensão extrema. Eu estava do lado do motor que pegou fogo e aí na hora que teve a explosão eu olhei para o lado, tinha uma bola de fogo quase e todo mundo ficou bem panicado, bem desesperado. O alerta da torre de controle veio rápido. E dentro da cabine, a tentativa de conter o pânico. A aeronave ainda continua estável e podendo voar. Com segurança, estaremos retornando ao aeroporto. Câmeras de segurança do aeroporto também registraram o momento da explosão. Os destroços provocaram um princípio de incêndio na pista. Um outro avião chegou a pousar enquanto o fogo ainda não tinha sido apagado. O Airbus A330 da Delta Airlines tinha acabado de decolar de Guarulhos na noite de ontem. O destino era Atlanta, nos Estados Unidos, uma viagem de cerca de 10 horas. Com fogo no motor esquerdo, a tripulação seguiu o protocolo e o piloto fez o retorno imediato. Ao finalmente pousar, os passageiros aplaudiram, aliviados. Na pista, equipes de emergência já aguardavam para apagar o fogo, que foi rapidamente controlado. 272 passageiros e 14 tripulantes estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. Depois que pousou mesmo, você olhava para os lados, as pessoas muito em choque, chorando muito, gente chorando de soluçar mesmo, assim, e se abraçando. Só sei que foi, assim, desesperador mesmo, que apesar do susto, estamos bem. Passageiros foram remanejados para voos de outras companhias ou levados para hotéis da região para viajar na noite de hoje. Especialistas apontam que a explosão pode ter sido provocada por colisão com uma ave ou por falha em componentes do motor. Situações como essa são raras, mas previstas nos treinamentos. Os aviões são projetados para voar com apenas um motor, o que ajuda a explicar como a tripulação conseguiu controlar o avião e garantir um pouso seguro. Todo avião que opera com 2 motores, se ele estiver dentro das normalidades operacionais, ele vai conseguir voar com um motor só. O que manteve esse avião voando foi sim o motor direito, que continuou operando normalmente. A pista ficou interditada por 3 horas. A Delta Airlines disse que a segurança dos passageiros é prioridade e pediu desculpas pelos transtornos. O caso é investigado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Avião pegando fogo, avião pegando fogo. Você tá louco, rapaz. Você tá a bordo de uma aeronave dessa. Imagina o pânico, o desespero. Você tá louco. Vamos lá, atenção, para muita família brasileira, a faculdade sempre pareceu algo distante. Um sonho que ninguém conseguiu realizar ainda, correto? Com a graduação EAD da Cruzeiro do Sul Virtual, isso muda. Você estuda com flexibilidade, sem precisar parar de trabalhar e depois com diploma de nível superior, a renda pode aumentar em até 126%, segundo o IBGE. E o melhor, mensalidades a partir de R$ 99,00. Um investimento possível para mudar a história da sua família. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code e faça sua inscrição agora. Seja o primeiro da família a se formar. Cruzeiro do Sul Virtual. Escolha ter estrela. Boa sorte. Você vai se lembrar que quem deu a dica foi a gente aqui da Band. Maringá abre inscrições para novos feirantes.
boa. Como é que é o critério para trocar os feirantes ou para aumentar? Né? Como é que é? Vamos entender. E a Prefeitura de Maringá está abrindo as inscrições para as pessoas que queiram participar das feiras livres aqui na cidade. Eu converso agora com o Rogério Bernardo, que é secretário de Trabalho e Renda aqui da cidade de Maringá. Rogério, conta pra gente como é que vai funcionar esse processo de adesão. Então, você que tem aí o interesse em participar das feiras de Maringá, já comercializa algum tipo de produto ou pensa em abrir uma banca em uma feira, essa é a oportunidade. Nós estamos com as inscrições abertas, né, via SEI, Sistema Eletrônico de Informação, em que os interessados fazem esse cadastro, depois toda a nossa equipe, através da nossa gerência de feiras, vai fazer uma análise e disponibilizar quais são as feiras que têm vagas para esses produtos. Então, a gente faz esse mapeamento para que não tenha numa feira a mesma barraca com os mesmos produtos, né? Várias barracas com os mesmos produtos. Então, Maringá hoje tem 64 feiras, não são todas que estão disponíveis as vagas, mas a grande maioria hoje tem vagas para você poder participar. Hoje são 273 feirantes mapeados em Maringá, né? Para esse mapeamento existe também um aplicativo, uma tecnologia onde quem queira, de repente, ir adquirir esses produtos pode mapear e ter o aplicativo em mãos. Sim, eu também faço convite a você a baixar o aplicativo de feiras, né, que está disponível nas lojas, tanto da Apple quanto do Google, para que você possa baixar esse aplicativo e ali você saber quais os dias, os horários que estão acontecendo nas feiras, bem como quais são os feirantes que estão nessa feira e os produtos. E o interessante é que você pode clicar no feirante ali e ali ter o contato dele para que você possa interagir ali diretamente com o feirante, encomendar os seus produtos ou saber de fato quais os produtos estão disponíveis. Isso é um avanço para que as pessoas, não só de Maringá, mas quem vem de fora também, poder ter esse aplicativo e saber, olha, hoje é terça-feira, quais são as feiras? Hoje é quarta, quais são as feiras que estão disponíveis? E quer dizer, quem quer, de repente, participar dessa feira não pode simplesmente chegar lá e abrir uma banquinha e participar. Tem que realizar esse cadastro, é importante. Sim, sim. As feiras hoje já tem várias leis que coordenam toda essa questão. Então, a gente... Primeiro passo, o cadastramento das pessoas interessadas, depois nós vamos buscar a regularização de toda a documentação, se for produtos que exigem uma licença sanitária, então a gente vai encaminhar essa pessoa até a Secretaria de Saúde para adquirir a licença sanitária. Se for produtos, de repente, de origem animal, então tem que ter selo de inspeção municipal, e aí tem o tamanho da banca, enfim, tudo isso. E a nossa equipe de fiscalização, que atua externo, é que vai coordenar toda essa questão. E lembre-se, feirante tem que levantar cedo, via de regra. Se você não gosta de levantar cedo, não é feirante que você vai ser, entendeu? Tem que ser sacudido, tem que levantar cedo, porque não é fácil não. A Agência do Trabalhador está com muitas vagas disponíveis para esta semana, você está sabendo? O Rodrigo Lucas tem as informações, vamos ver. E atenção você que está à procura de um emprego ou que quer ser reinserido no mercado de trabalho. A Agência do Trabalhador da cidade de Maringá iniciou a semana com mais de 600 oportunidades. Entre as vagas, eu destaco auxiliar de linha de produção, são 207 oportunidades. Auxiliar de armazenamento, 40 vagas. Atendente de balconista, são 40 vagas também. Operador de caixas, são 69 vagas. E repositor de mercadorias, são 71 vagas. Lembrando que todas essas informações sobre as oportunidades disponíveis nesta semana na Agência do Trabalhador, você pode conferir pelas redes sociais e também pelo aplicativo que você tem aí no seu celular. Se você não tem, você pode baixar na Google Play, na Apple Store, aí do seu celular, o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Lá você encontra todas essas informações. Vale a pena lembrar que a Agência do Trabalhador não contrata, ela apenas intermedia as oportunidades entre a empresa e você que está à procura dessas vagas. Então, você que está precisando, venha até a Agência do Trabalhador, traga o seu currículo com as suas informações pessoais, os seus documentos e boa sorte para você. Tá, então sempre tem vaga, então dá um pulinho lá na Agência do Trabalhador. E agora a Agência do Trabalhador de Maringá, que é ligada à Prefeitura, em breve vai estar ligada também ao Governo do Estado. E a ideia acho que é interligar todas as agências para oferecer mais rapidez aí e opção de emprego. Como é o caso daquela vaga de leitos, mais ou menos assim, organizar melhor o negócio, a verdade é essa.
Não sai daí não, a gente faz o intervalo comercial. Esse é o Bora Maringá desta quarta-feira santa, né? Estamos vivendo a Semana Santa aí. A gente volta já já. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aqui, até você. Produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. É o agro mudando de fase, com a força da Copel. Pura energia. Tex agora é Penha Express Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para 3 estados do Brasil, mais o Distrito Federal? Consulte a Penha Express Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Penha Express Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Penha Express Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Penha Express é rapidinho, rapidinho. Ligue 44-3221-1111. Por definição, o impossível é aquilo que não pode ser, existir ou acontecer. Mas as definições, às vezes, apenas esperam que alguém as desafie. Porque o impossível se torna realidade quando a crença coletiva e o trabalho incansável, a força e a fé de um povo que não desiste, faz acontecer. Ponte de Guaratuba. Você acreditou, o Paraná foi lá e fez. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. A inovação chegou com a bilhetagem digital para os usuários da TCCC e Cidade Verde. Com o aplicativo BPay Bilhete Digital, você faz compra de créditos pelo Pix, acessa e libera a catraca. Tudo pelo seu celular. Baixe o app BPay no Google Play ou App Store. As inovações não param por aí. Agora você pode pagar a tarifa com cartão de débito ou crédito com aproximação diretamente na catraca do ônibus. Nova bilhetagem digital BPay. Inovação, praticidade, agilidade. TCCC e Cidade Verde. Investindo para modernizar. No Paraná, planejamento, trabalho e cuidado refletem grandes resultados. Passamos de quinta para a quarta maior economia do país, onde quem empreende se vê pagando menos impostos. O reflexo disso, recordes de geração de emprego. Um dos estados que mais investem em segurança e grandes obras de infraestrutura. Paraná, espelho para o Brasil, orgulho da gente. Governo do estado, terra de gente que trabalha e cuida. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Bora Maringá. Hoje é 1º de abril. Hoje é o dia da mentira, né? O dia de contar uma trollagem. A moçada tem essa palavra agora, né? Aplicar uma brincadeira e tal, desde que seja salutar. Pode ser ofensiva também. Tudo que hoje em dia tudo ofende, nada pode, tá muito chato. Não é verdade, meu querido Link 2? Tem um amigo nosso aí que não pode chamar de Link 2, tem que chamar ele do nome correto. Vamos trabalhar. Atenção, Ronaldo Caiado é o nome escolhido pelo PSD de Dado para disputar a eleição presidencial. Além do governador de Goiás, o do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, tenta a indicação, mas pelo jeito vai dar o de Goiás mesmo, o Caiado, que é médico de formação, com especialização na França. O Caiado tem tudo isso aí. Vamos ver. Depois de semanas de indefinição, o anúncio oficial. A pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência foi lançada na sede do PSD em São Paulo. Ao lado do presidente do partido, Gilberto Kassab, Caiado reclamou da polarização e voltou a citar a anistia aos condenados de 8 de janeiro como uma saída para pacificar o país. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente. Eu estarei dando uma amostra que a partir dali
eu vou cuidar das pessoas. Caiado também prometeu foco na segurança pública e no combate ao crime organizado. Em Goiás, vocês todos sabem, bandido não se cria. Estado que não tem mais o novo cangaço é um estado que não tem assalto a carro forte. O governador de Goiás venceu uma disputa interna marcada por uma desistência inesperada e de última hora. Ratinho Júnior abandonou a corrida presidencial para continuar como governador do Paraná. Foi aí que a candidatura de Ronaldo Caiado ganhou fôlego e favoritismo. Bastava derrotar o último concorrente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os três participaram de uma edição especial do Canal Livre na Band no último dia 15. Hoje, Eduardo Leite publicou um vídeo criticando a escolha do PSD. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. A decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eduardo Leite já avisou que vai concluir um mandato no Rio Grande do Sul. Já Ratinho Júnior elogiou Ronaldo Caiado. Diz que o PSD apostou num homem aprovado como gestor e com trabalho reconhecido nacionalmente. É a segunda vez que Caiado disputa a presidência da República. A primeira foi em 1989. Agora o PSD está atrás de coligações e também de um vice para essa chapa. Quem vai decidir isso mesmo será o presidente do partido, Gilberto Kassab. O Kassab, qualquer coisa eu aceito ser vice. Vice é a melhor coisa do mundo, entendeu? Faz pouco, ganha do mesmo jeito, aparece menos, entendeu? Mas apanha menos, tem um monte de vantagem aí. O Caiado é um bom nome. Em 89 não fez lá votação nenhuma, praticamente. Vamos ver dessa vez o que vai dar. A ideia é 2 de direita para pegar um da esquerda, mais ou menos essa jogada aí. Preste atenção nessa história que está ficando muito comum e isso preocupa a todos. Uma técnica de enfermagem foi presa depois de tentar sair de um hospital no Distrito Federal, lá em Brasília, levando um recém-nascido que não era dela. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver. O caso aconteceu no Hospital Regional de Santa Maria, a aproximadamente 30 quilômetros de Brasília. Eliane Borges Tavares Dias Vieira, de 44 anos, foi presa em flagrante ao tentar sair de uma ala do hospital carregando um bebê recém-nascido com poucas horas de vida, enrolado em um lençol. Não saí do hospital, não saí do setor, abri a porta, andei uns metros e falei com ela, sabe? Aí ela falou assim, onde você vai com o bebê? Aí eu virei, sorri para ela e falei assim, moça, era só uma brincadeira, você passa no teste. A mulher foi interceptada por uma agente de segurança logo após a portaria do Centro Cirúrgico da Emergência Obstétrica. O enfermeiro-chefe, da área de cirurgia disse que tinha acabado de realizar o parto da mãe desse recém-nascido. Há poucas horas, cerca de 2 horas aproximadamente. Então ele relatou que esse recém-nascido não deveria ter saído do local e que não é o protocolo. Apesar da justificativa apresentada pela técnica de enfermagem, o caso foi registrado como subtração de incapaz, crime considerado inafiançável. Em nota, o instituto responsável por administrar esta unidade de saúde informou que a profissional foi afastada imediatamente do cargo. Também em nota, o hospital informou que Eliane não tinha autorização para atuar no setor obstétrico durante a ocorrência. A técnica de enfermagem foi liberada nesta segunda-feira, após passar por audiência de custódia. Ela também foi proibida de se aproximar de qualquer unidade hospitalar do Distrito Federal enquanto durarem as investigações. A defesa dela vai falar que ela toma os remédios bravos, tarja preta, que não sei o quê, que não estava em plena consciência. Você viu que ela está levando o bebê enrolado em lençol? Quando perguntada, ela falou, não, eu estava brincando. Que brincadeira mais sem graça é essa, meu? Para com isso. O presidente da Itaipu Binacional, o maringaense Enio Verri, fez aniversário na última semana e foi um festão. Muita gente esteve lá, lideranças de todo o Paraná, e até autoridades do Brasil. A ministra Gleice Hoffmann estava lá, tinha uma opção de gente. Vamos ver como é que foi.
A festa já é tradicional e todos os anos é realizada uma costela ao fogo de chão para celebrar o aniversário. Este ano, Enio completou 65 anos de vida. Hoje, presidente da Itaipu, uma grande liderança do nosso estado que tem ajudado muito todos os municípios do Paraná. E, claro, reunir muitos amigos, muita liderança. É isso que a gente gosta, uma maneira simples da gente comemorar, mas principalmente poder receber bem esses amigos. E aqui dar um abraço nele, desejar muita paz e saúde, desejar que Deus continue abençoando ele para que ele siga à frente da Itaipu, à frente da vida pública, sempre com muita sabedoria, com muita fé, com muita coragem, que são predicados que marcam ele. Estamos aqui para dar parabéns para ele pelo trabalho que ele vem prestando, pelo tanto que ele já deu aqui para Maringá e para a região, e para conversar com os amigos, conversar com os prefeitos, com os vereadores, com o povo, com as pessoas que estão aqui hoje, que sonham, né, com um Paraná melhor. É um momento que reúne-se aquelas pessoas que acreditam no mundo melhor, numa sociedade mais justa, no respeito ao próximo, e juntos celebramos não só o meu aniversário, mas um grande projeto coletivo de um país cada vez melhor. É prazeroso entregar tudo que estamos entregando. Parabéns ao maringaense Enio Bergman, uma liderança, não tenha dúvida. Tanto é que renunciou ao cargo de deputado federal para estar à frente lá da Itaipu Binacional. E não é candidato nessa eleição. Era para ser, para garantir a vaga lá, né? Um levantamento inédito revela que em apenas 6 anos, mais de 300 mil processos de violência contra a mulher prescreveram na justiça brasileira. A demora nos tribunais acaba se transformando em impunidade para os agressores e mais sofrimento para as vítimas. Vamos ver. A violência dentro de casa como rotina. Eu fui vítima de todos os tipos de violência doméstica durante meu casamento. Ela denunciou. Foram 3 processos. O agressor foi condenado a 1 ano de prisão, mas jamais cumpriu a sentença. O crime prescreveu na fase de execução e ele voltou a ameaçá-la. E não é um caso isolado. Em 2024, tramitavam nos tribunais brasileiros 1.300.000 processos por violência contra a mulher. Só entre 2020 e 2025, 307.173 prescreveram. É o que diz um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Brasília e do Instituto de Direito Público, que analisou os dados dos 27 tribunais de justiça do país. Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso lideram a lista. No Mato Grosso, em 38% dos casos, os agressores chegaram a ser condenados, mas não foram presos num prazo de 2 anos e o crime prescreveu. São processos que, na prática, é como se nunca tivessem existido por causa dos atrasos na tramitação, seja por falta de julgamento, por demora na sentença ou mesmo no cumprimento dessa decisão. Cada crime tem um prazo. No caso do feminicídio, por exemplo, são 20 anos. Muitos, no entanto, saem impunes, beneficiados pela lentidão dos tribunais. Vira réu primário de novo, né? Porque ele está livre e a mulher recorre à justiça na expectativa de uma punição, o processo prescreve e ele vem, o ódio dele se potencializa ainda mais e o medo dela também. Desde 2015, quando a lei de feminicídio entrou em vigor, até 2025 foram 13.304 mulheres assassinadas. No mesmo período, foram quase 4 milhões de medidas protetivas concedidas. E para a impunidade provocada por uma justiça lenta que deixa os processos prescreverem, quais as alternativas? Criar mais delegacias de defesa da mulher. A gente precisa de mais varas de violência doméstica, porque a demanda tem acontecido. A gente precisa de mais promotores e promotoras, de mais defensores e defensores. Então a gente precisa estruturar todo o sistema para atender essa demanda, que é uma demanda crescente. Que barbaridade, né? Você vê como é que é? A lei é morosa e aí o infrator, o delinquente, o marginal, acaba se prevalecendo da lei. E aí sabe que dificilmente vai ter alguma pena. Aí continua. A polícia está investigando se o furto de material biológico, para pensar, quem ia imaginar que o povo ia roubar vírus? Não. Entrar lá no laboratório para roubar vírus. A polícia investiga se o furto do material biológico de um laboratório da Universidade de Campinas teve motivação comercial.
pelo menos 24 tipos diferentes de vírus foram levados por uma pesquisadora que nem brasileira é, argentina. Vamos ver. Dentro do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia da Unicamp estão partículas virais e vírus reunidos pela professora Clarice Arnes em mais de 40 anos de pesquisas e intercâmbios com laboratórios e universidades do mundo todo. A professora Clarice foi responsável pelo projeto Zika, então nós estamos falando de uma grande perda financeira, estamos falando de uma grande perda para a sociedade. Nós, como entes federados, como entidades jurídicas da universidade, nós temos como responsabilidade zelar pelo patrimônio público. Para armazenar este material sensível, o laboratório é do nível B3, o mais rigoroso do país, com uma série de medidas de segurança para evitar que ele saia do ambiente controlado. O furto de material de dentro do laboratório pode ter retirado de um ambiente seguro pelo menos 24 tipos diferentes de vírus, muitos deles letais para seres humanos e animais. Paulo Dimas atuou na Unicamp por mais de 10 anos. Ele conhece a professora Soledad Palameta Miller, acusada pelo crime. Mas o que estaria por trás do furto desses vírus de dentro da Unicamp? Pouco antes de cometer o crime, a professora Soledad e o marido dela, Mike Miller, criaram uma startup de biotecnologia voltada à saúde animal. A Polícia Federal investiga se o furto teria interesse comercial do casal. Com os vírus, eles teriam uma biblioteca genética capaz de produzir milhares de kits de detecção de doenças virais em animais. Toda a caixa que está armazenada, ela tem o seu espelho numa pasta no computador. O sigilo ainda é importante porque a gente precisa rastrear onde essas amostras foram parar. A Unicamp afirmou que o furto foi um caso isolado e uma sindicância foi instaurada para a averiguação. Caramba, cada coisa que a gente noticia aqui, nunca imaginar. Roubo de vírus. Mas pelo jeito lá tem um motivo, né? Preso em flagrante depois de agredir a mulher em São Paulo, um major aposentado da Polícia Militar foi solto na audiência de custódia. E isso provocou uma revolta muito grande. A vítima conseguiu medida protetiva, mas está com medo, já que o agressor foi liberado sem tornozeleira eletrônica. Vamos ver. Nessa segunda-feira, a casa do major no ABC amanheceu pichada em protesto. Quando a polícia chegou aqui, a mulher de 42 anos e a filha estavam trancadas em um dos quartos. A vítima foi mordida no rosto e disse que sofreu uma tentativa de estrangulamento. Uma pessoa que a gente escolheu para ter uma vida, para construir uma história e de repente você se depara com essa pessoa estrangulando. E aí eu não estava acreditando. Segundo ela, o marido com quem vive há 5 anos só parou porque a filha dela, de 13 anos, impediu que a situação ficasse pior. Eu talvez realmente não estaria aqui contando, né? Nem compartilhando com você que está em casa essa história, porque é muito rápido, tudo é muito rápido. Ricardo Azevedo da Silva, de 54 anos, é major aposentado da Polícia Militar de São Paulo e suplente de vereador em Santo André. Depois de preso, ele foi levado para o presídio da PM. Depois de passar pela audiência de custódia, ele foi solto e vai responder o processo em liberdade. O major é acusado de violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato. Esse último cometido contra uma policial que atendia a ocorrência. O caso está sendo investigado tanto pela Polícia Civil quanto pela Militar. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o major deve se afastar do lar e manter distância mínima de 100 metros da vítima. Mas ele não está monitorado por tornozeleira eletrônica. Em Carapicuíba, também na Grande São Paulo, uma mulher com medida protetiva foi morta pelo ex-marido que nunca deixou de ameaçá-la. Mesmo depois de uma série de agressões, Cícero da Silva, de 51 anos, também estava solto, sem tornozeleira eletrônica. Nesse fim de semana, ele voltou à casa da vítima e matou Lucélia da Silva, de 38 anos, a facadas. Agora está preso.
E o pior de tudo, que geralmente esses crimes acontecem diante das crianças, menor de 10 anos de idade, que é horrível. Agora, como é que pode? Porque ele é major, é por isso que ele conseguiu a liberdade rapidinho lá, e nem tornozeleira eletrônica vai colocar. Ah, mas para que tornozeleira eletrônica? É que estão tentando fazer o seguinte, coloca a tornozeleira no suspeito, no agressivo lá, no machão, e coloca um aplicativo no celular dela. Quando ele se aproxima dela, por algum motivo, a tornozeleira apita, o aplicativo do celular apita, entendeu? E avisa a polícia para chegar ali imediatamente, porque existe o risco, o perigo. Agora, se o major ficou isento da tornozeleira porque ele é major, oh, meu Deus do céu, a lei é a mesma. O que bate em Chico, bate em Francisco, já ouviu isso aí? A lei tem que valer para o pobre, para o rico, para o branco, para o preto, para todo mundo. Porque se tiver distinção, que vantagem que você vai ter de ser correto nesse Brasil? Nenhuma vantagem, nenhuma vantagem. Isso aí tira a gente do sério e a verdade é essa. Pelo amor de Deus, como é que pode? Ele foi lá, ele ameaçou, e aí foi parar tudo na polícia, chegou lá, liberaram, porque ele é major da polícia, libera. Mas e a tornozeleira? Não, não precisa não, não precisa não. E quem chega ao cargo, a patente de major, é porque ele é extremamente disciplinado, graduado, não era para estar se envolvendo nesse bafão aí, a verdade é essa. Mas nem aí pro negócio, né? Se protege na patente, nas divisas da farda e acaba fazendo esse monte de bobagem, como aquele outro fez lá e que pode ser expulso, exonerado da polícia, aquele outro oficial lá, que ocupou o espaço do noticiário o tempo todo aí, que matou aquela moça bonita lá e tal. Agora, esse aí. Não, gente, não, a polícia tem que dar um exemplo para nós de segurança. É ou não é? Senão vira bagunça, não tenha dúvida. Não. A gente vai finalizando mais um Bora Maringá, que volta amanhã. Uma feliz e abençoada quarta-feira santa para você, né? Uma semana mais reduzida. E logo mais, às 18h50, a gente está de volta. O Léo Júnior volta aqui para fazer o Band Cidade ao vivo e eu espero você. Até lá. Tchau. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você.